O plantio da soja da safra 25-26 tem avançado no Brasil, mas ainda distante do comportamento observado em outras temporadas. Quem traz para a gente um balanço, uma análise aí desse cenário no campo, é o nosso colunista e CEO da Fox Digital Commodities, Donalvan Maia, que já está aqui com a gente. Donalvan, bem-vindo. Bom dia, Carolina. Realmente nós temos um cenário aí bem diverso esse ano, né? É normal a gente falar esse ano o cenário tá adverso. Mas realmente quando a gente olha para o ano passado, por exemplo, que os plantios fluíram muito bem, por mais que a gente tenha começado um pouco atrasado, mas foi rapidamente as chuvas regularizaram. O que nós estamos vendo esse ano é uma diversidade muito grande no plantio, principalmente quando a gente olha os estados. Então a gente vê aqui o Centro-Oeste sendo afetado por um atraso nessas chuvas do habitual, do que era programado, e nós estamos vendo, às vezes, previsões do tempo que não estão consolidando. Então os produtores, por uma certa cautela, estão aguardando um pouco mais e está atrasando um pouco o plantio. Bom, na soja isso impacta um pouco menos, tá, Carolina? Quando a gente olha para a soja, vou dizer que ela aguenta um pouco mais, um pouco desse desaforo de início ali. Claro que pode haver replantios, a gente já começou a perceber replantios no campo, mas a gente percebe que para a soja pode ser que impacte menos se esse clima se regulariza agora no final, ainda dentro do mês de novembro, que é a expectativa do clima, né, de regularizar agora, ter mais chuvas agora para o final de novembro, a partir do dia 20. Mas um ponto de atenção para todos os produtores aí é a questão da safrinha, porque mesmo que a gente chegue às mesmas médias do passado, as primeiras áreas que foram plantadas, que deveriam ter sido plantadas, geralmente são as áreas destinadas ao plantio de milho segunda safra, a nossa famosa safrinha. E a safrinha cada dia importa, então se a gente coloca a soja no campo um pouco depois, começa a ficar mais difícil o plantio do milho. Então a gente já percebe algumas pessoas já remodelando quanto de milho vai plantar, reorganizando a sua estratégia, né? Ou se vai para o sorgo, que o sorgo é uma planta que precisa de menos água. Então está um momento que o produtor rural está muito focado no plantio, mas com muita cautela ali na hora de compor esse plantio para tentar ter o mínimo de replantio possível, porque a gente sabe que os custos estão altos, as margens estão apertadas e algumas oportunidades aparecem. Toda vez que a gente tem um problema climático, por exemplo, Carolina, a gente vê a bolsa ou os preços das commodities têm uma certa reação. Então, quando a gente está vendo isso aí, por mais que seja uma notícia ruim nesse momento, o preço começa a reagir e a gente viu alguns preços maiores em diversas praças. O que é isso? É o risco climático colocando peso em cima dos preços. Não foram grandes avanços nos preços, mas produtores conseguiram 2, 3, 4 reais a mais em determinados momentos, justamente o preço aí respondendo a essa diversidade no clima. Van, como que fica essa situação aí do atraso da chuva? Quais regiões estão mais atrasadas aí no plantio? Olha, quando a gente olha para principalmente Centro-Oeste, a gente olha Goiás, Minas Gerais e um pouquinho do Mato Grosso. E o Mato Grosso do Sul também. Então a gente tem uma região central do país que foi impactada, que nós tínhamos um cenário de laninha e ele perdeu força. O que é isso? A gente tinha um cenário que a gente ia ter uma chuva bastante regular, essa era a expectativa ali para ela começar logo no começo de outubro, e agora no Centro-Oeste a gente viu esse atraso. Quando a gente olha para o Mato Grosso, a gente vê uma capacidade de plantio muito grande, uma necessidade de acelerar o plantio, então lá não diminuiu tanto, só que as plantas estão sofrendo em campo porque o clima está quente e seco nesse momento, que deixa sofrer um pouco mais. Agora, em relação de atraso de plantio, onde nós mais vemos atraso de plantio é em Goiás e Minas Gerais, aqui a gente está percebendo esse impacto. E as notícias ainda nem estão aflorando tanto quanto a preocupação no campo, tá? Quando a gente conversa com produtores rurais ali, a preocupação está maior até que eu falo dos relatórios lançados. Então tem um risco ainda embutido ali de atraso de plantio, por isso eu falo tanto da safrinha aí, que ainda eu acho que não foi precificado, tá, Carolina? Então a região central do país está sendo a mais afetada por esse atraso no plantio. Novan, e o que esperar aí para os próximos dias? Bom, a gente está rezando para que a chuva se regularize, então a gente acredita que se a partir do dia 20 vai ter uma quantidade de chuva mais regular, digamos assim, mas que o produtor rural consiga fazer o máximo possível para poder ter informações de preços, cotações, olhando a sua estratégia ali para poder pegar oportunidades
quando a gente tem essas adversidades. Nós vimos o prêmio derreter, falamos de precificação, não vou entrar, não é o tema hoje aqui, mas da composição do preço, a gente viu o Chicago subir muito, já está acima de 11,65 e a expectativa estava em 10,50 lá atrás, ou seja, mais de $1 por bushel. Trocando em miúdos isso aqui, a gente pode falar que isso aí seria na casa de 12, 15 reais de diferença, mas isso não foi repassado ao produtor, porque o prêmio foi lá embaixo. Então, se essas chuvas continuam irregulares em alguns pontos, a gente continuar com esse atraso, um ponto positivo que o produtor pode tentar olhar aí é pegar preços melhores e ir fazendo composição de preços mais altos. Essa é a oportunidade aí para os próximos dias, se esse prêmio vier a subir, o produtor puder fazer negociações melhores. Agora, no mais, é conseguir terminar esse plantio, que provavelmente vai adentrar aí para dezembro em quase todo o Brasil. Então, os produtores já estão contando com isso aí, que o plantio vai entrar para dentro de dezembro. Não era a expectativa antes, mas esse ano vai um pouquinho mais longe. No mercado, esse ritmo mais lento pode influenciar preços futuros ou a formação de prêmio aí nos próximos meses? O que o produtor precisa ter de atenção aí, algum sinal específico? É exatamente isso, Carolina, porque toda vez que a gente fala que as notícias, elas precificam o mercado antes da própria oferta e demanda, antes de consolidar o que vai realmente acontecer, aquela comercialização, essas notícias de clima mais, vou dizer aqui, desafiadoras, elas colocam prêmios positivos. Então a gente viu o prêmio cair porque a gente viu o Chicago subir muito. Então tem oportunidade aí, às vezes nos próximos dias, a gente pegar uma alta de prêmio, próximos dias, próximo mês. Então o produtor tem que ficar muito ligado aí e fazendo realmente, tendo uma mesa de comercialização de commodities, olhando para o seu negócio no lado da comercialização para poder pegar oportunidades. Como eu falei, a cada R$1, R$2, R$3, aí a gente está falando de 2%, 3%, 4% em relação à lucratividade da lavoura. E isso em tempos de margem mais apertada, por causa de taxa Selic alta, juro alto, é muito importante para o resultado. Então tem sim oportunidade e ficar de olho para fazer a sua estratégia para safrinha, viu, Carolina? Acho que é isso, dona Alvan. Obrigada pela participação e pelas informações, viu? Obrigado, uma excelente semana, que Deus abençoe nessa safra. Um grande abraço. Amém. Tchau, tchau.